Coloquei a chave na fechadura da minha casa. Ela não entrou, porque não era mais minha casa. Eu tinha viajado apenas 10 dias. 10 dias visitando minha prima Teresa, no interior, que estava se recuperando de uma cirurgia. 10 dias longe de casa, mas com a tranquilidade de saber que Daniel estava cuidando de tudo. Mãe, vai tranquila. Eu cuido da casa. Rego as plantas, pego a correspondência, deixo tudo certinho para quando você voltar. E eu acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho. Voltei numa tarde de quinta-feira. O táxi me deixou na porta. Peguei a mala, agradeci ao motorista e caminhei até a entrada. Coloquei a chave na fechadura. Ela não entrou. Tentei de novo. Nada. A chave simplesmente não encaixava. Olhei melhor. A fechadura era diferente. Nova, reluzente. Meu coração começou a bater mais rápido, porque a fechadura estava diferente. Toquei a campainha. 1 vez, 2, 3. Ninguém atendeu. Peguei o celular. Liguei para Daniel. Chamou. Caixa postal. Liguei de novo. De novo. Na quinta tentativa, ele atendeu. Oi, mãe. Daniel, eu tô aqui na porta de casa e minha chave não tá funcionando. Houve uma pausa. Uma pausa pequena, mas que disse tudo. Ah, eu esqueci de te avisar. Avisar o quê? Que a gente trocou as fechaduras. A gente. Como assim, a gente? Quem é a gente? Eu e a Glória. Glória, a mãe de Lorena. Mãe da mulher que meu filho tinha se casado há 10 anos e de quem se divorciou há 3. Ex-sogra dele. Estranha para mim. Por que vocês trocaram as fechaduras da minha casa? Outra pausa. Mãe, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Mas agora eu não posso, tô trabalhando. Daniel, eu tô com uma mala na calçada. Tem que ser agora. Daqui a 1 hora eu tô aí. E desligou. Fiquei ali, parada na calçada, segurando minha mala, olhando para aquela porta que não se abria mais para mim. Minha casa. A casa que Maurício e eu compramos 30 anos atrás. A casa onde criei Daniel. A casa onde vivi minha vida inteira. E eu estava do lado de fora, trancada para fora. Uma vizinha passou, a dona Célia. Helena, voltou da viagem? Voltei. Tá tudo bem? Por que você tá aí fora? Como eu explicava que minha chave não funcionava mais, que meu filho tinha trocado as fechaduras sem me avisar. Esqueci a chave nova dentro, menti. Tô esperando o Daniel chegar. Ela fez uma cara estranha, mas não perguntou mais nada. Acenou e seguiu. Sentei na escada da entrada, esperando. Como uma visitante, na minha própria casa. Você já se sentiu estrangeira no lugar que deveria ser seu? Daniel chegou 50 minutos depois, sozinho, de carro. Estacionou na garagem e saiu com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mãe, me explica o que está acontecendo? Ele olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava vendo. Vamos entrar. Não posso entrar, minha chave não funciona. Eu sei, por isso eu trouxe a nova. Ele tirou do bolso um molho de chaves. Abriu a porta. Entrei na minha casa e tudo parecia igual e ao mesmo tempo completamente diferente. Daniel fechou a porta atrás de nós. Senta, mãe. Não quero sentar, quero que você me explique. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e então disse algo que fez meu mundo desabar. A casa não é mais sua, mãe. Silêncio. O que você disse? A casa. Você doou ela. Faz 3 meses, lembra? Doei? Daniel, eu não doei nada. Essa casa é minha. Mãe, você assinou os papéis. Eu tenho a escritura. Você doou a casa para Glória. Para Glória. A mulher que mal me dirigia a palavra. A ex-sogra do meu filho que eu via uma vez por ano, se muito. Eu nunca assinei nada disso. Você tá louco? Mãe, você assinou. No cartório. Eu tava junto. Você só não lembra porque você tá esquecendo as coisas. Esquecendo as coisas.
As mesmas palavras de sempre. A mesma estratégia de sempre. Eu não estou esquecendo nada, Daniel. Eu nunca doei essa casa. Nunca! Mãe, por favor, não fica nervosa. Isso não faz bem para você. Ele falava comigo como se eu fosse criança, como se eu fosse incapaz, como se eu fosse louca. Cadê essa escritura? Tá registrada no cartório. Tudo certinho. Legal. Então me mostra. Agora. Ele hesitou. Eu não tenho cópia aqui, mas posso pegar com a Glória. Então pega. Ela não tá em casa agora. Onde ela tá? Viajou. Volta semana que vem. Claro. Que conveniente. Olhei ao redor. Minha sala, meus móveis, minhas fotos na parede. 30 anos de vida. E de repente, nada disso era mais meu. Daniel, se eu realmente doei a casa, por que ninguém me avisou que iam trocar as fechaduras? A gente ia te avisar, mas você viajou de repente. Eu avisei você com 2 semanas de antecedência. É, mas a gente acabou esquecendo. Esquecendo, mentiras, tudo mentira. Peguei minha bolsa. Onde você vai? Daniel perguntou. Embora, já que essa casa não é mais minha. Mãe, espera. Você não precisa sair. Pode ficar aqui. A Glória não vai se importar. A Glória não vai se importar de eu ficar na minha própria casa. Não, obrigada. Eu não fico em casa de estranhos. Peguei minha mala e saí. Daniel não tentou me segurar. Andei até a esquina. Parei. Olhei para trás. Para aquela casa que era a minha vida inteira. E chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de desamparo, porque pela primeira vez na vida eu não tinha para onde ir. Peguei o celular, liguei para Isabela, minha neta. Vó, como foi a viagem? Tentei controlar a voz, mas não consegui. Isabela, eu preciso de você, agora. Vó, o que aconteceu? Seu pai, ele trancou a casa, disse que eu doei ela. Eu não sei o que fazer. O quê? Vó, onde você tá? Na esquina da minha casa, com a mala. Não sai daí, eu tô indo agora. Isabela chegou 20 minutos depois. Desceu do carro correndo, me abraçou. Vó, o que o meu pai fez? Contei tudo. A fechadura trocada, a suposta doação, Glória, tudo. Isabela ficou pálida. Ele não pode fazer isso. A casa é sua. Ele disse que eu assinei uma doação, que está registrada em cartório. Você assinou? Não! Isabela, eu juro, eu nunca assinei nada disso! Ela segurou minhas mãos. Então é falsificação. E a gente vai provar. Mas primeiro, vamos sair daqui. Você vai ficar no meu apartamento. Entramos no carro. E enquanto nos afastávamos daquela rua, olhei pela janela. Vi Daniel na porta da casa, observando a gente ir embora. E não vi arrependimento, não vi dúvida, vi apenas frieza. No apartamento de Isabela, sentei no sofá. Ela me trouxe água, chá, cobertor. Vó, a gente precisa ir no advogado, agora, hoje. Hoje é quinta à tarde, minha filha. O escritório deve estar fechando. Então amanhã. Primeira coisa de manhã. Ela pegou o celular. Vou ligar para o Dr. Augusto, o advogado amigo do vovô. Ele vai saber o que fazer. Enquanto Isabela falava ao telefone, eu olhava para o nada, tentando processar. Como isso aconteceu? Como meu filho me expulsou da minha própria casa? E essa tal doação? Eu realmente poderia ter assinado algo sem perceber? Não, impossível. Eu lembrava de tudo. De cada documento que assinei nos últimos meses. E nunca tinha sido uma doação de imóvel. Isabela desligou. Dr. Augusto pediu pra gente ir no escritório dele amanhã às 9. Ele disse que isso é grave, muito grave. Grave? Claro que era grave. Eu tinha sido expulsa da minha casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo. Quando foi que Daniel mudou tanto? Quando foi que ele se tornou capaz de fazer isso? Ou sempre foi assim e eu nunca quis ver?
No dia seguinte, chegamos ao escritório de Augusto às 9 em ponto. Ele nos recebeu com aquele jeito sério, mas acolhedor, que sempre me passou confiança. Helena, me conta tudo, do começo. Contei a viagem, a fechadura trocada, a suposta doação para a Glória. Augusto anotava tudo. E você tem certeza que nunca assinou nenhum documento doando a casa? Absoluta. Você foi a algum cartório nos últimos 6 meses? Pensei. Tinha ido sim. Uma vez, para reconhecer firma numa procuração que Daniel tinha pedido. Algo sobre administração dos galpões. Fui. Há uns 4 meses. Mas era só reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma de quê? Uma procuração, para Daniel administrar os galpões. Augusto parou de escrever. Me olhou. Helena, você leu o que estava assinando? Li. Era uma procuração. Você tem certeza? A dúvida começou a crescer. Eu acho que sim. Daniel disse que era isso. Augusto suspirou. Helena, eu preciso verificar no cartório o que você realmente assinou naquele dia. Porque existe a possibilidade de você ter assinado uma doação achando que era uma procuração. Meu estômago revirou. Mas o cartório não explica o que a pessoa está assinando? Deveria. Mas às vezes, quando a pessoa vem acompanhada de um filho, de alguém de confiança, o tabelião presume que já foi explicado e só autentica. Então, era possível. Era possível que eu tivesse assinado minha própria ruína sem saber. Augusto, o que eu faço agora? Primeiro, eu vou ao cartório verificar o documento. Se for mesmo uma doação, a gente entra com uma ação de anulação por vício de consentimento. Você foi enganada. Não sabia o que estava assinando. Quanto tempo isso leva? Meses. Talvez 1 ano. 1 ano. 1 ano sem minha casa. 1 ano brigando na justiça com meu próprio filho. E enquanto isso, eu fico sem casa. Você pode pedir reintegração de posse, mas é arriscado. Se a doação estiver registrada, tecnicamente a casa não é mais sua e você pode perder. Pode perder a casa que era minha há 30 anos? Saímos do escritório atordoadas. Isabela dirigia em silêncio. Eu olhava pela janela sem ver nada. Vó, a gente vai vencer isso, ela disse a voz trêmula. Eu queria acreditar, queria mesmo. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era medo. Medo de perder tudo. Medo de que Daniel tivesse vencido. Medo de passar o resto da vida sem casa, sem dignidade, sem nada. Você já sentiu que estava perdendo uma guerra antes mesmo dela começar? 2 dias depois, Augusto me ligou. Helena, fui ao cartório e confirmei. Você assinou uma escritura de doação. A casa foi doada para a Glória Mendes e está registrada em nome dela desde aquele dia. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Mas eu não sabia. Eu pensei que era uma procuração. Eu sei. E é por isso que a gente vai anular. Mas, Helena, tem algo pior. Pior? Como podia ser pior? A casa já foi vendida. O quê? Glória vendeu a casa por 2 semanas. Para uma família. 350 mil reais. 350 mil. Minha casa valia pelo menos 500 mil. Ela vendeu. Abaixo do preço. E ficou com o dinheiro. Augusto? Como? Ela tinha o registro no nome dela. Legalmente ela podia vender. E vendeu. E o dinheiro? Sumiu, transferido para contas que eu ainda estou rastreando. Mas Helena, provavelmente já foi dividido entre Glória e Daniel. Eles tinham planejado tudo. Tudo. Me fazer assinar uma doação achando que era procuração, esperar o registro sair, vender a casa, dividir o dinheiro e me deixar sem nada. Eles acharam que eu ia aceitar, que ia desistir, que ia sumir. Mas o que eu fiz depois? Mudou tudo. Se você quer saber, se inscreve no canal e ativa o sino, porque essa história está longe de acabar. Desliguei o telefone.
Sentei no sofá do apartamento de Isabela e pela primeira vez senti ódio. Ódio puro, profundo, incontrolável. Não era mais sobre casa. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Eles me enganaram, me roubaram, me expulsaram e acharam que iam sair impunes, mas estavam errados. Porque se tinha uma coisa que a vida me ensinou, foi a lutar. E dessa vez eu ia lutar até o fim, até recuperar o que era meu, ou destruir quem me destruiu. E não tinha meio termo. Liguei para Augusto. Augusto, eu quero processar os dois, Daniel e Glória, criminalmente, por estelionato, falsidade ideológica, tudo o que der. Eu quero que eles paguem, com prisão. Houve uma pausa. Helena? Você tem certeza? Isso vai ser guerra. Eu sei e eu tô pronta. Porque naquele momento eu não era mais a mãe gentil, a mulher confiante, a vítima calada. Eu era uma mulher sem casa, sem nada a perder. E isso me tornava perigosa, muito perigosa. Augusto protocolou a ação criminal na segunda-feira seguinte. Estelionato contra Daniel Bittencourt e Glória Mendes. Falsidade ideológica. Apropriação indébita. A notificação chegou a eles 3 dias depois. E foi aí que o inferno começou de verdade. Daniel me ligou num sábado de manhã, 7 horas. Eu ainda estava dormindo no sofá-cama do apartamento de Isabela. Mãe, a gente precisa conversar. A voz dele não era mais fria. Era desesperada. Não tenho nada para conversar com você. Mãe, por favor. Você entrou com processo criminal. Criminal, eu posso ser preso. Deveria ter pensado nisso antes de me roubar. Eu não roubei. A casa era sua, mas você doou. Foi você quem assinou. Porque você me enganou. Me fez assinar achando que era outra coisa. Eu não enganei ninguém. Eu expliquei tudinho. Você que não prestou atenção. A audácia. A mentira descarada. Daniel, eu vou te destruir. Você e a Glória vão pagar por cada centavo que roubaram de mim. Mãe, desliguei na cara dele e senti uma satisfação estranha, amarga, mas real. Isabela tinha ouvido a conversa. Sentou ao meu lado. Vó, ele tá com medo. E quando estão com medo, cometem erros. A gente precisa ficar atenta. Ela tinha razão. Isabela tinha 18 anos, estava no 2º ano de direito, mas pensava como alguém muito mais velho. O que você acha que ele vai fazer? Perguntei. Tentar acordo? Oferecer parte do dinheiro? Qualquer coisa para você desistir do processo criminal? Eu não vou desistir. Eu sei, mas ele não sabe disso ainda. E enquanto ele acha que tem chance, vai continuar tentando. E quanto mais ele tenta, mais se expõe. Minha neta, estrategista. Isabela, como você aprendeu a pensar assim? Ela sorriu, triste, vendo meu pai destruir tudo ao redor dele a vida inteira. Você aprende a se proteger. Mas o que eu não sabia naquele momento era que Daniel não estava sozinho. E o que Glória estava planejando era pior do que eu imaginava. 2 dias depois, Augusto me ligou. Helena, consegui rastrear parte do dinheiro. Onde? 350 mil da venda foram depositados na conta de Glória. Ela transferiu 200 mil para uma conta em nome de Daniel. E os 150 restantes? Sacou tudo, em dinheiro vivo. 150 mil em espécie. Impossível rastrear. E o dinheiro que foi para a conta de Daniel? Ele transferiu 50 mil para Lorena, sua ex-nora. Lorena? Então ela também estava envolvida. E os outros 150? Pagou dívidas, cartões de crédito atrasados, empréstimos. Helena, seu filho está falido e usou o dinheiro da sua casa para se salvar. Falido. Então não foi só ganância, foi desespero. Mas isso mudava alguma coisa? Mudava o fato de que ele me enganou, me roubou, me expulsou da minha casa? Não. Augusto, eu quero Lorena no processo também. Ela só recebeu transferência. Não participou diretamente do golpe. Ela recebeu 50 mil reais da venda da minha casa.
Isso é receptação. Augusto ficou em silêncio. Posso incluir ela como investigada. Mas, Helena, quanto mais gente você adiciona, mais longo fica o processo. Não importa. Quero todos, cada um que tocou no meu dinheiro. Porque naquele momento, não era só sobre recuperar a casa. Era sobre fazer justiça. Era sobre mostrar que roubar de mim tinha consequências. Mas enquanto eu planejava meus próximos passos, Glória estava planejando os dela. E o que ela fez a seguir me pegou completamente desprevenida. Na quinta-feira seguinte, recebi uma carta registrada. Remetente: Glória Mendes. Abri, as mãos tremendo. Dentro, uma única folha datilografada. Prezada Helena, venho por meio desta notificá-la de que você tem 30 dias para retirar seus pertences da propriedade localizada na Rua das Acácias, 247, a qual me pertence por direito de doação devidamente registrada em cartório. Caso não retire os pertences no prazo estipulado, os mesmos serão descartados. Atenciosamente, Glória Mendes, proprietária. Ela se intitulava proprietária da minha casa e estava me dando prazo para tirar minhas coisas, como se eu fosse invasora, como se eu fosse estranha. Mostrei a carta para Isabela. Ela ficou furiosa. Vó, ela não pode fazer isso. A casa foi vendida, mas enquanto o processo rolar, ela não pode descartar nada. Então o que eu faço? A gente vai lá, agora, e tira tudo. Isabela, eu não tenho onde guardar 30 anos de coisas. A gente aluga um depósito. Não é barato, mas é necessário. Porque se ela jogar suas coisas fora, você perde tudo. Fotos, documentos, memórias, tudo. Ela estava certa. Ligamos para uma empresa de mudanças. Marcamos para o dia seguinte e fomos até a casa. Mas quando chegamos lá, o que encontramos foi pior do que qualquer carta poderia descrever. A casa estava diferente. O jardim, que eu sempre mantive impecável, estava com o mato alto, a cerca quebrada, tinta descascando. E quando Isabela destravou a porta com a cópia da chave que tinha, Daniel havia dado a ela anos atrás, quando ela era adolescente, o que vimos lá dentro me fez tremer. Meus móveis, todos lá, mas mexidos, revirados, como se alguém tivesse procurado algo. Minhas roupas, jogadas no chão do quarto. Minhas fotos de casamento com Maurício, arrancadas da parede, vidros quebrados, e na parede da sala, com spray vermelho, uma mensagem: velha louca. Isabela cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Eu não conseguia me mexer, só olhava para aquilo que sobrou da minha vida, destruído, vandalizado, profanado. Vó, foi meu pai? Não sei, mas foi alguém que ele autorizou a entrar. Tirei fotos de tudo, de cada cômodo, de cada coisa quebrada, de cada mensagem na parede. Por que isso? Isso era prova. Mas naquele momento, olhando para aquela destruição, eu percebi algo. Eles não queriam só meu dinheiro. Eles queriam me quebrar, me humilhar, me destruir por completo. Passamos o dia inteiro recolhendo o que sobrou. A empresa de mudança ajudou. Caixas e mais caixas, móveis, roupas, livros, fotos. Tudo foi para um depósito que Isabela alugou. Custou caro, mas era necessário. Quando terminamos, já era noite. Olhei para aquela casa vazia, paredes manchadas, chão sujo, memórias destruídas, e jurei para mim mesma, eu ia recuperar tudo. Cada tijolo, cada memória, cada centavo. Ou ia destruir quem me destruiu. No dia seguinte, Augusto me ligou com uma notícia. Helena, descobri quem comprou a casa. Quem? Um casal, Marcelo e Júlia Andrade. Eles têm 2 filhos pequenos. Compraram a casa achando que era uma transação legal. Pagaram 350 mil à vista. E agora estão desesperados porque descobriram que tem processo rodando. Então havia vítimas inocentes. Uma família que comprou minha casa sem saber que era fruto de golpe. Eles vão perder a casa? Perguntei. Depende.
Se a doação for anulada, tecnicamente a venda também é anulada. Mas eles podem processar Glória por danos, tentar recuperar o dinheiro. E se Glória não tiver mais o dinheiro? Então eles perdem tudo. Mais vidas destruídas por causa de Daniel e Glória. Augusto, eu quero conversar com esse casal. Não é boa ideia, Helena. Eles podem te ver como inimiga. Ou podem me ver como vítima, assim como eles. 2 dias depois, consegui o contato de Júlia, a compradora. Liguei. Alô? Júlia, meu nome é Helena. Helena Bittencourt. A antiga dona da casa que vocês compraram. Silêncio. Eu sei quem você é. Júlia, eu não sou sua inimiga. Eu também fui enganada. E eu queria conversar com você, pessoalmente, se você aceitar. Ela hesitou. Meu marido não vai gostar. Por favor, só 15 minutos. Ela concordou. Marcamos num café na manhã seguinte. Júlia chegou pontualmente. Uma mulher de uns 35 anos, cansada, olheiras fundas, sentou na minha frente. A senhora tem 5 minutos. Obrigada por vir. Eu sei que vocês pagaram pela casa. E eu sei que vocês são vítimas tanto quanto eu. A senhora quer que a gente devolva a casa? Não. Eu quero justiça. Eu quero que os culpados paguem. E se for possível proteger vocês no processo, eu vou fazer isso. Ela me olhou com desconfiança. Por quê? A senhora não nos conhece. Porque vocês têm 2 filhos. E eu não quero que eles percam a casa por causa da minha briga. Mas eu também não vou desistir dos meus direitos. Júlia limpou uma lágrima. A gente juntou dinheiro por 6 anos para comprar uma casa. 6 anos economizando cada centavo. E agora pode perder tudo. Júlia, me ajuda. Me conta tudo o que você sabe sobre a venda, sobre Glória, tudo. E o que ela me contou me fez perceber que o golpe era ainda maior do que eu imaginava. A Glória foi muito simpática quando a gente foi ver a casa. Disse que tinha herdado de uma tia recentemente, que estava vendendo rápido porque precisava de dinheiro. Ofereceu desconto se pagássemos à vista. A gente achou que era oportunidade. Herdado de uma tia. Mentira. Mais uma mentira. E o Daniel? Você viu ele? Sim, ele apareceu no dia da assinatura. Disse que era filho da Glória, que estava ajudando ela com a venda. Filho da Glória. Então eles se passaram por mãe e filho, para vender minha casa. A audácia, a frieza, a capacidade de mentir olhando nos olhos. Júlia, você tem algum documento? Algum papel que Glória te deu? Tenho. A escritura de compra e venda. Tudo certinho, registrado. Pode me mandar uma cópia? Ela hesitou. Se eu mandar, a senhora promete que não vai tentar tirar a gente de lá? Júlia, eu não quero tirar vocês. Eu quero o dinheiro que me foi roubado. E eu quero que Glória e Daniel paguem criminalmente. Se for possível fazer os 2 sem expulsar vocês, eu vou fazer. Ela assentiu. Vou mandar hoje. Saímos do café. E pela primeira vez, senti que tinha uma aliada. Alguém que também queria ver Glória cair. Mas o que eu não sabia era que enquanto eu conversava com Júlia, Daniel estava fazendo algo que mudaria tudo. Algo que me forçaria a uma decisão impossível. Voltei para o apartamento de Isabela e encontrei ela pálida, segurando o celular. Vó, meu pai ligou. E daí? Ele disse que, se você não desistir do processo, ele vai fazer algo terrível. Meu sangue gelou. Ele te ameaçou? Não, pior. Ele disse que vai entrar com um processo contra você, dizendo que você é incapaz, que tem Alzheimer, que não sabia o que estava assinando porque está doente, e que ele, como filho, vai pedir sua interdição. Interdição. De novo, a mesma arma, o mesmo golpe. Isabela, ele não pode fazer isso. Eu não tenho Alzheimer, eu não estou doente. Eu sei, vó, mas ele disse que tem como provar, que vai levar testemunhas. Pessoas que vão dizer que você esquece coisas, que confunde datas, que não tem mais condições. Testemunhas falsas.
mais mentiras. E tem mais, Isabela continuou, a voz quebrando. Ele disse que se você for declarada incapaz, ele vira seu tutor, e aí pode desistir do processo em seu nome. Um golpe dentro do golpe. Se ele conseguisse me declarar incapaz, ele controlava tudo, inclusive minha capacidade de processá-lo. Você já sentiu que quanto mais você luta, mais fundo você afunda? Liguei para Augusto, contei sobre a ameaça. Helena, ele pode tentar, mas não vai conseguir. Você é lúcida. Qualquer perito vai atestar isso. E se ele subornar o perito? Então a gente pede outro. Mas você não pode ter medo, você não pode recuar. Não recuar. Fácil falar. Difícil fazer quando você está sozinha, sem casa, lutando contra o próprio filho que não tem limites. Mas naquela noite, olhando para Isabela, para aquela menina de 18 anos que estava ao meu lado, eu tomei uma decisão. Eu não ia recuar. Não ia desistir, ia até o fim. Mesmo que esse fim me destruísse também, porque algumas batalhas valem mais do que a vitória. Valem a dignidade de lutar. Daniel achava que me intimidar ia funcionar. Mas o que ele não sabia é que quando você tira tudo de alguém, você cria um inimigo sem limites. E eu não tinha mais nada a perder. Se inscreve e ativa o sino, porque o que vem agora vai ser devastador. Na semana seguinte, Augusto protocolo a juntada das fotos da casa vandalizada, prova de destruição de patrimônio. E também pediu medida protetiva contra Daniel, proibição de se aproximar de mim ou de Isabela. A guerra estava oficialmente declarada e nenhum de nós ia sair ileso. Mas enquanto eu me preparava para o próximo round, algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que mudaria completamente o rumo dessa história. E tudo começou com uma ligação anônima que recebi numa terça-feira à noite. Alô? Helena Bittencourt? Sim, quem é? Não importa quem eu sou, importa o que eu sei. O que você sabe? Sobre Daniel, sobre Glória, sobre o golpe. Eu sei de tudo e posso te ajudar. Por quê? Por que você quer me ajudar? Porque eles me fizeram a mesma coisa e eu quero vingança. Desliguei o telefone, coração acelerado. Quem era? O que sabia? Era armadilha ou salvação? Não sabia. Mas ia descobrir, porque nessa altura qualquer aliado valia a pena. Mesmo que fosse perigoso, mesmo que fosse arriscado, porque eu tinha parado de jogar pelo seguro e tinha começado a jogar para ganhar, a qualquer custo. A ligação anônima me deixou sem dormir a noite inteira. Quem era aquela pessoa? O que ela sabia? E por que queria me ajudar? Na manhã seguinte, o número ligou de novo. Helena, sou eu. Quem é você? Me chamo Sandra e eu fui casada com o irmão de Glória. Irmão de Glória. Eu nem sabia que ela tinha irmão. Por que você quer me ajudar? Porque Glória fez comigo o mesmo que fez com você. Me tirou tudo. E quando meu marido morreu, ela ficou com a herança que deveria ser minha. Como? Documentos falsos, procurações forjadas, o mesmo esquema. E eu não tinha como provar. Não tinha dinheiro para advogado. Então perdi tudo e fiquei calada. E agora? Por que agora você quer falar? Porque eu vi no jornal. Vi que você está processando ela. E eu pensei, talvez juntas a gente consiga. Juntas. Uma aliada. Alguém que conhecia a Glória por dentro. Alguém que tinha provas, testemunho, história. Sandra, você pode me encontrar pessoalmente? Posso, mas tem que ser num lugar discreto. Glória não pode saber que eu estou falando com você. Marcamos para aquela tarde, num café afastado, longe do centro. Contei para Isabela. Ela quis ir junto. Vó, pode ser armadilha. Pode, mas também pode ser a chance que a gente precisa. Chegamos ao café 15 minutos antes. Sentamos numa mesa no fundo, esperando. Sandra chegou pontualmente. Uma mulher de uns 50 anos, magra, cabelos grisalhos, olhar cansado. Sentou na nossa frente.
Não pediu nada. Apenas abriu uma pasta que trazia debaixo do braço. Tudo o que eu tenho está aqui. Espalhou documentos sobre a mesa. Procurações, escrituras, transferências bancárias. Meu marido, Rogério, era 10 anos mais velho que Glória. Quando ele morreu há 5 anos, deixou uma casa e umas economias. 200 mil reais, mais ou menos. E o que aconteceu? Glória disse que ele tinha deixado tudo para ela. Mostrou uma procuração que ele tinha assinado anos antes, dando poderes totais a ela. E usou essa procuração para transferir tudo. Você não contestou? Tentei. Mas não tinha dinheiro para advogado. E Glória tinha advogados bons. Ela me ameaçou. Disse que se eu continuasse, ia me processar por difamação. E eu desisti. Olhei para aqueles documentos, para aquela mulher quebrada, derrotada, e vi meu futuro. Se eu desistisse, se eu recuasse. Sandra, você vai testemunhar no processo contra a Glória? Ela hesitou. Tenho medo, ela é perigosa. Eu sei, mas se a gente não lutar, ela vai continuar fazendo isso, com outras pessoas, para sempre. Sandra olhou para mim, depois para Isabela, e então assentiu. Vou testemunhar. Mas o que Sandra me contou a seguir foi pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. E me fez perceber que Glória não era apenas uma golpista. Era uma predadora profissional. Glória faz isso há anos, Sandra disse, a voz baixa. Ela procura pessoas vulneráveis, idosos, viúvas, gente que perdeu o cônjuge e está fragilizada. Ela se aproxima, ganha confiança e aos poucos vai pegando tudo. Como ela me achou? Seu filho, Daniel. Ele era o alvo perfeito, falido, desesperado, fraco. Glória o manipulou, ofereceu ajuda, dinheiro, solução, e em troca, ele entregou você. Meu filho me vendeu, literalmente. E tem mais, Sandra continuou. Glória não trabalha sozinha. Ela tem um advogado, Dr. Moreira. Ele é quem falsifica os documentos, quem registra tudo nos cartórios, quem faz tudo parecer legal. Um advogado corrupto. Mais uma peça no quebra-cabeça. Sandra, você tem o nome completo dele? Endereço do escritório? Tenho, tá tudo aqui. Ela me passou um papel. Doutor Afonso Moreira. Escritório na Zona Norte. Isabela fotografou tudo. Vó, isso muda o jogo. Se a gente provar que tem um advogado envolvido, falsificando documentos, a coisa fica criminal. Sério. Ele pode perder a licença, ir preso. Então a gente precisa de provas, provas concretas. E foi aí que Sandra me disse algo que me deu a primeira esperança real desde que tudo começou. Eu tenho uma gravação. Gravação de quê? De Glória e Dr. Moreira conversando. Sobre como falsificar a procuração do meu marido. Eu gravei escondida, numa reunião que eles fizeram na casa dela. Você tem essa gravação ainda? Tenho. No meu celular. Guardei por 5 anos, esperando o dia de usar. Posso ouvir? Sandra pegou o celular. Colocou para tocar. A voz de Glória era clara, fria, calculada. Moreira, você tem certeza que esse documento vai passar? Absoluta. A assinatura foi perfeita. Ninguém vai desconfiar. E se a Sandra contestar? Ela não vai. E se contestar, não vai ter como provar. O documento está registrado, autenticado, perfeito. Risadas. A gravação terminava ali. Olhei para Sandra, depois para Isabela. Isso é ouro. Isso é a prova que a gente precisa. Isabela estava eufórica. Vó, com isso a gente derruba a Glória, derruba o advogado e prova que tudo foi armação. Mas Sandra levantou a mão. Tem um problema. Essa gravação foi feita sem consentimento. Pode não ser aceita como prova. Isabela pensou. Depende. Se for usada para fundamentar uma investigação, pode sim. E se levar a outras provas, provas legais, então vale. Liguei para Augusto. Expliquei tudo. A Sandra, a gravação, o advogado corrupto. Ele ficou em silêncio por longos segundos.
Helena, isso é enorme. Se isso for verdade, a gente não está falando só de estelionato. A gente está falando de quadrilha, organização criminosa, falsificação em série. Então, o que a gente faz? A gente leva isso para a polícia, agora, hoje. Mas enquanto eu organizava as provas, Daniel estava fazendo exatamente o que tinha ameaçado. E quando eu descobri, já era tarde demais. Voltamos para o apartamento de Isabela no final da tarde. Estava exausta, mas esperançosa. Tínhamos provas, tínhamos testemunha, tínhamos uma chance real. Foi aí que Isabela recebeu uma notificação no celular. Vó, meu pai entrou com o processo. Que processo? De interdição contra você, pedindo que você seja declarada incapaz. Meu mundo desabou de novo. Quando? Hoje de manhã, enquanto a gente estava com a Sandra. Ele tinha feito, realmente tinha feito. O que diz? Isabela leu, a voz trêmula. Que você tem sinais evidentes de demência senil, que esquece compromissos, confunde datas, não reconhece pessoas, que precisa de proteção urgente e que ele, como único filho, se oferece para ser seu tutor. Tutor. Controlar minha vida, meus bens, minhas decisões e desistir do processo criminal em meu nome. Vó, ele anexou laudos médicos. Que laudos? Eu não fui em médico nenhum. Laudos falsos, provavelmente, mas estão aqui, assinados por um doutor Pereira. Mais um médico corrupto, mais uma peça na engrenagem. Liguei para Augusto de novo. Augusto, Daniel entrou com interdição, com laudos falsos. Eu sei. Acabei de ser notificado. Helena, você vai ter que passar por perícia. Um perito nomeado pelo juiz vai te avaliar. Quando? Ainda não foi marcado, mas provavelmente em 2, 3 semanas. 2 ou 3 semanas vivendo com a angústia de que um estranho ia decidir se eu era capaz ou não. Augusto, e se o perito for corrupto também? A gente contesta, pede outro. Mas, Helena, você precisa estar preparada. Eles vão fazer de tudo para te desestabilizar, para te fazer parecer confusa, doente, incapaz. Eu não vou deixar. Eu sei, mas vai ser difícil. Desliguei. Sentei no sofá e pela primeira vez, desde que tudo começou, senti medo de verdade. Medo de perder não só a casa, mas minha liberdade, minha autonomia, minha própria mente. Isabela se sentou ao meu lado. Vó, a gente não vai deixar isso acontecer. Você é a pessoa mais lúcida que eu conheço. Qualquer perito honesto vai ver isso. E se não for honesto? Então a gente luta, de novo e de novo, até vencer. Mas a pressão estava apenas começando, porque 2 dias depois, algo aconteceu que me mostrou até onde Daniel estava disposto a ir. Estava no supermercado com Isabela quando uma mulher se aproximou. Helena? Olhei. Não reconheci. Sim? Sou Márcia, vizinha sua. Ou era a vizinha do lado, que eu cumprimentava todo dia há 20 anos. Oi, Márcia, tudo bem? Ela me olhou com pena. Helena, eu sinto muito pelo que está acontecendo com você. Obrigada. Seu filho me ligou ontem. Disse que você está doente, que está com Alzheimer, que não lembra mais das coisas. Gelei. Eu não tenho Alzheimer. Eu sei. Eu falei para ele que você sempre foi super lúcida, mas ele insistiu. Disse que você está negando a doença e que isso é comum em quem tem demência. Ele estava espalhando mentiras para todo mundo, construindo uma narrativa, me pintando como louca. Márcia, eu não tenho nada. Seu filho está mentindo porque quer me interditar. Para controlar meu dinheiro? Ela fez uma cara de dúvida. Helena, você tem certeza? Porque ele parecia tão preocupado. E foi aí que eu entendi. Não importava quantas provas eu tivesse. Não importava quão lúcida eu fosse. Se as pessoas acreditassem na versão dele, eu perdia. Porque reputação é tudo. E ele estava destruindo a minha. Voltei para casa em silêncio. Isabela dirigia preocupada.
Vó, a gente precisa agir rápido, antes que ele consiga convencer todo mundo que você está doente. Como? Provando que você não está, publicamente. Como eu provo isso? Isabela pensou. Entrevista, jornal, alguma coisa que mostre para todo mundo que você é lúcida, articulada, vítima de golpe. Isabela, eu não quero exposição. Eu sei, mas pode ser a única forma de se proteger. E enquanto eu pensava se devia ou não me expor, algo aconteceu que forçou minha mão. Algo que me fez perceber que não tinha mais escolha. No dia seguinte, recebi uma ligação de Júlia, a compradora da casa. Helena, preciso falar com você, urgente. O que foi? Daniel veio aqui, na casa. Disse que você é doente mental, que o processo não vale nada porque você é incapaz. E que a gente não precisa se preocupar, porque logo tudo vai ser arquivado. Ele estava manipulando os compradores também. Júlia, não acredita nele. Eu não sou doente, eu sou vítima. Eu quero acreditar em você, Helena. Mas ele trouxe documentos, laudos médicos, e disse que você vai ser interditada em breve. Júlia, por favor, me dá só mais um tempo. Eu vou provar que sou capaz. E vou provar que ele é golpista. Quanto tempo? Algumas semanas, só isso. Ela suspirou. Tá. Mas Helena, se você não conseguir, a gente vai ter que acreditar nele. Porque a gente não pode viver com essa insegurança para sempre. Desliguei. E foi aí que tomei a decisão. Ia fazer a entrevista. Ia me expor. Ia contar minha história. Porque era a única forma de controlar a narrativa. E de mostrar que eu não estava louca, estava furiosa. Liguei para um jornal local. Expliquei minha situação. A jornalista Ana Paula aceitou me entrevistar. A entrevista foi marcada para 2 dias depois. E naqueles 2 dias, me preparei. Organizei documentos, ensaiei respostas, me certifiquei de que cada palavra que eu ia dizer fosse clara, articulada, lúcida, porque eu sabia. Aquela entrevista podia salvar ou destruir tudo. No dia da entrevista, cheguei ao jornal com Isabela. Ana Paula me recebeu com gentileza. Dona Helena, obrigada por vir. A gente vai gravar e publicar no site amanhã. Tudo bem. Sentei, a câmera ligou e eu comecei a falar. Contei tudo, a viagem, a fechadura trocada, a doação forjada, a casa vendida, o golpe, Daniel, Glória, o advogado corrupto. Falei por quase 1 hora, sem parar, sem gaguejar, sem esquecer nada. E quando terminei, Ana Paula me olhou com respeito. Dona Helena, a senhora é uma das pessoas mais articuladas que já entrevistei. Não há nada de errado com a senhora. Obrigada. E eu vou fazer justiça à sua história. Pode confiar. A entrevista saiu no dia seguinte, online, no site do jornal. Título: Idosa de 68 anos é vítima de golpe do próprio filho e luta para recuperar casa roubada. O texto era forte, detalhado, com fotos, com documentos, com tudo. E as pessoas começaram a comentar. Que horror, coitada dessa mulher. O filho dela é um monstro. A narrativa estava virando. Finalmente. Mas Daniel não ia deixar barato. E o que ele fez a seguir me mostrou que a guerra estava longe de acabar. Na noite seguinte, recebi uma mensagem dele. Você vai se arrepender de ter me exposto. Você não sabe do que eu sou capaz. E pela primeira vez, senti que ele não estava blefando, que ele estava disposto a tudo, inclusive ao impensável. A ameaça de Daniel ficou ecoando na minha cabeça por dias. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu dormia mal. Acordava no meio da noite. Cada barulho me assustava. Cada ligação desconhecida me fazia tremer. Isabela percebeu. Começou a dormir no sofá da sala, perto de mim. Dizia que era para eu não ficar sozinha, mas eu sabia. Ela também estava com medo. 1 semana depois da entrevista, a notificação chegou. A data da perícia tinha sido marcada. 15 dias. Dr. Valadares, psiquiatra forense, faria a avaliação. 15 dias para me preparar.
15 dias para provar que eu não era louca. Augusto veio ao apartamento de Isabela para me orientar. Trouxe uma pasta com perguntas que provavelmente seriam feitas. Helena, o perito vai avaliar memória, raciocínio lógico, orientação temporal e espacial. Vai perguntar seu nome completo, data de nascimento, endereço, histórico médico. Sentamos à mesa. Isabela pegou papel e caneta. Vamos treinar, vó, como se fosse um teste de verdade. Passamos a tarde inteira nisso. Perguntas e respostas. Uma e outra vez. Qual seu nome completo? Helena Maria da Silva Bittencourt. Data de nascimento? 22 de abril de 1957. Onde você nasceu? Dois Irmãos, interior do Paraná. As perguntas eram simples, mas eu sabia. Sob pressão, até o simples pode ficar difícil. Enquanto treinávamos, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi hesitante. Helena, aqui é a Júlia, a compradora da casa. Oi, Júlia. Helena, eu precisava te contar uma coisa. Algo aconteceu. Meu coração acelerou. O que foi? Daniel apareceu aqui de novo. Ontem à noite. Ele ofereceu dinheiro pra gente. Dinheiro? Sim. 50 mil reais. Pra gente testemunhar a favor dele. Dizer que você tá confusa, que não sabe o que tá fazendo. 50 mil reais. Tentativa de suborno, testemunhas falsas. E você aceitou? Não, claro que não. Por isso eu tô ligando. Helena, eu não sei mais em quem confiar. Mas eu sei que isso que ele tá fazendo é errado. Júlia, você gravou essa conversa? Tem alguma prova? Não. Ele foi esperto. Não mandou mensagem. Não deixou rastro. Só falou pessoalmente. Claro. Daniel aprendeu. Júlia, obrigada por me contar. E você vai testemunhar a favor da verdade? Ela suspirou. Eu não sei, Helena. Tenho medo dele, medo de perder a casa, medo de tudo. Eu entendo. Mas se você não falar, ele vence. E vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Eu vou pensar. Prometo. Ela desligou. Olhei para Isabela e Augusto. Os dois tinham ouvido tudo. Ele está desesperado, Isabela disse. Comprando testemunhas. Isso é crime. Mas não temos como provar, Augusto completou. A palavra dela contra a dele. E foi nesse momento que percebi. Daniel não ia jogar limpo. Nunca ia. E se eu quisesse vencer, precisava estar preparada para tudo. Nos dias seguintes, me dediquei a organizar cada documento que tinha. Extratos bancários antigos, fotos de família, correspondências, tudo que provasse que eu era lúcida, organizada, capaz. Também comecei a anotar tudo, num caderno, cada encontro com Augusto, cada ligação estranha, cada ameaça, cada tentativa de manipulação. Porque eu sabia, memória pode falhar, mas papel não mente. Uma noite, enquanto escrevia, Isabela se sentou ao meu lado. Vó, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda ama meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio pensando. Eu amo o filho que eu criei, aquele menino que eu embalei no colo, que eu ensinei a andar. Mas o homem que ele se tornou? Esse homem que me expulsou da minha casa, que tenta me declarar louca? Eu não conheço ele. Você acha que ele pode mudar? Olhei para minha neta, para aquele rosto jovem ainda cheio de esperança. Não sei, minha filha. E mesmo que possa, não sei se eu quero estar por perto quando isso acontecer. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu também não sei se quero. Mas enquanto eu me preparava para a perícia, Augusto estava trabalhando em outra frente. E o que ele descobriu sobre o Dr. Moreira ia mudar completamente o rumo do processo. 3 dias antes da perícia, Augusto me ligou, animado. Helena, consegui algo importante. O quê? Fui até o Conselho Regional de Advocacia. Verifiquei a ficha do Dr. Moreira. Ele já foi denunciado 2 vezes, por falsificação de documentos e má conduta profissional.
E o que aconteceu com as denúncias? Foram arquivadas, falta de provas. Mas agora, com a gravação de Sandra e com seu caso, a gente pode reabrir. E se conseguirmos provar, ele perde a licença. E isso ajuda meu caso? Muito. Porque se provarmos que o advogado que registrou sua doação é corrupto, fica mais fácil anular o documento. Esperança. Pequena, mas real. Augusto, e a gravação? Você conseguiu alguma forma de usar ela legalmente? Consegui. Apresentei como indício para fundamentar investigação policial. O delegado aceitou. Agora eles vão investigar Moreira oficialmente. E se encontrarem mais provas, a gravação serve como reforço. As peças estavam se encaixando. Lentamente, mas estavam. No dia da perícia, acordei às 5 da manhã. Não tinha dormido quase nada. Tomei banho, me vesti com cuidado. Queria parecer apresentável, confiável, capaz. Isabela me levou. O consultório do Dr. Valadares ficava num prédio comercial no centro. Sala simples, algumas cadeiras, mesa de madeira. Augusto nos encontrou na porta. Helena, lembra, calma, respire fundo. Responda com clareza. Se não souber algo, não invente. Apenas diga que não lembra. E se ele me perguntar sobre a doação? Seja honesta. Diga que foi enganada, que assinou achando que era outra coisa. Não tenha vergonha disso. Isso não te faz incapaz. Te faz vítima. Entramos. O Dr. Valadares era um homem de uns 60 anos. Cabelos grisalhos, óculos, expressão neutra. Dona Helena, por favor, sente-se. Sentei. Isabela e Augusto ficaram na sala de espera. O perito abriu uma pasta. Dona Helena, vou fazer algumas perguntas. São perguntas padrão, para avaliar sua capacidade cognitiva. Não precisa ficar nervosa. Apenas responda com sinceridade. Tudo bem. Qual seu nome completo? Helena Maria da Silva Bittencourt. Data de nascimento? 22 de abril de 1957. Que dia é hoje? Olhei para o calendário na parede. Dia 13, terça-feira. E o mês? Junho. Ano? 2025. Ele anotava tudo em silêncio. A senhora é casada? Viúva. Meu marido faleceu há 15 anos. Tem filhos? Sim, um filho, Daniel. E netos? Uma neta, Isabela. As perguntas continuaram. Sobre memória recente, memória antiga, capacidade de fazer contas simples, de tomar decisões. Se a senhora tivesse R$ 1.000 e gastasse 300, quanto sobraria? 700. Se precisasse ir ao médico, como faria? Ligaria, marcaria consulta e iria no dia e hora marcados. A senhora toma algum medicamento? Tomo, para pressão. Losartana, 50 miligramas uma vez ao dia. Ele parecia satisfeito com as respostas. Mas então veio a pergunta que eu temia. Dona Helena, a senhora se lembra de ter doado sua casa? Respirei fundo. Não doei, fui enganada. Assinei um documento achando que era uma procuração, mas era uma doação. Como a senhora tem certeza disso? Porque eu nunca quis doar minha casa. Nunca. E porque meu filho me enganou. A senhora tem raiva dele? A pergunta me pegou de surpresa. Tenho. Muita. E a senhora acha que essa raiva pode estar influenciando sua percepção dos fatos? Olhei para ele, diretamente nos olhos. Doutor, eu não sou louca. Eu sei exatamente o que aconteceu. Eu fui enganada, roubada, expulsa da minha casa. E isso não é percepção, é fato. Está documentado, registrado, provado. Ele anotou algo, fechou a pasta. Dona Helena, obrigado. Meu laudo vai ficar pronto em 1 semana e será encaminhado ao juiz. 1 semana. Mais 7 dias de espera. Mais 7 dias sem saber se eu seria considerada capaz ou incapaz. Saí daquela sala exausta. Isabela me abraçou. Como foi, vó? Não sei, respondi tudo. Mas ele me perguntou se minha raiva estava influenciando minha percepção. Augusto franziu a testa. Isso não é bom.
significa que ele está considerando a possibilidade de você estar delirando sobre o golpe. Mas eu não tô delirando. Eu sei. Mas ele não sabe. E se Daniel apresentou laudos convincentes, o perito pode ficar em dúvida. E foi naquele momento, saindo do consultório, que percebi algo terrível. Mesmo sendo vítima, mesmo tendo provas, eu ainda podia perder. Porque dúvida é uma arma poderosa. E Daniel estava usando ela muito bem. Voltamos para o apartamento em silêncio. Cada uma perdida nos próprios pensamentos. Naquela noite, não consegui jantar. Não consegui dormir. Apenas fiquei sentada no sofá, olhando para o nada. Isabela se sentou ao meu lado. Vó, você foi bem. Eu sei que foi. E se não for suficiente? Vai ser, tem que ser. Mas a dúvida continuava ali, pequena, insistente, corrosiva. 3 dias depois, Sandra me ligou. Helena, consegui mais alguma coisa. O quê? Documentos, contratos que Glória falsificou ao longo dos anos. Encontrei numa caixa que meu marido guardava. São pelo menos 5 casos. 5 vítimas diferentes. Sandra, isso é ouro. Preciso levar pro Augusto. Pode me encontrar? Posso, mas tem um problema. Qual? Glória sabe. Sabe que eu tô te ajudando. Me ligou ontem. Me ameaçou. Disse que se eu não parar, ela vai me processar. Por quê? Difamação, calúnia. Ela disse que vai me destruir. Medo. De novo. Sempre medo. Sandra, você vai desistir? Ela ficou em silêncio por longos segundos. Não, não vou. Porque ela já me destruiu uma vez. E eu não vou deixar ela fazer isso de novo. Com você ou com ninguém. E foi naquele momento que percebi. Eu não estava mais sozinha. Tinha Isabela, tinha Augusto, tinha Sandra, tinha Júlia, mesmo com medo. Tinha um exército pequeno, mas tinha. Mas enquanto eu juntava aliados, Daniel estava preparando o seu próximo golpe. E quando ele finalmente agiu, foi pior do que qualquer coisa que eu esperava. No 5º dia após a perícia, recebi uma ligação de um número que eu não esperava. Helena, aqui é o Dr. Valadares, o perito, ligando diretamente para mim. Doutor? Dona Helena, eu preciso te avisar de algo, mas isso é extraoficial. Você não pode dizer que eu te contei. Meu coração disparou. O que foi? Recebi uma ligação de um colega oferecendo dinheiro, muito dinheiro, para eu emitir um laudo favorável ao seu filho. Suborno. Tentativa de corromper o perito. E você aceitou? Claro que não, mas eu quis que você soubesse, porque isso significa que seu filho está desesperado, e pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Obrigada por me avisar. Meu laudo vai sair amanhã, e vai ser favorável a você. Você é plenamente capaz, lúcida, vítima de golpe. Mas Helena, tome cuidado. Ele desligou. Contei para Isabela e Augusto. Os dois ficaram chocados. Vó, isso é tentativa de corrupção. A gente pode usar isso contra ele. Não podemos, Augusto disse. O perito falou extraoficialmente. Se a gente mencionar, ele pode negar. E nós perdemos um aliado. Então era isso. Mais uma prova do desespero de Daniel. Mas uma prova que não podíamos usar. No dia seguinte, o laudo saiu. Augusto me ligou logo cedo. Helena, o resultado é favorável. Você foi considerada plenamente capaz. O perito atestou que você não tem demência, confusão mental ou qualquer comprometimento cognitivo. Fechei os olhos. Lágrimas de alívio escorreram. Então eu venci? Essa batalha sim, mas a guerra ainda não acabou. Daniel pode contestar, pedir novo perito, arrastar isso por meses. Claro, porque para ele tempo era aliado. Quanto mais tempo levasse, mais eu me desgastava. Mas naquele momento, eu não me importava. Porque oficialmente, judicialmente, eu não era louca, era vítima. E isso mudava tudo. O laudo saiu a meu favor, mas Daniel não aceitou.
E o que ele fez depois me mostrou que ele não ia parar. Nunca. Se inscreve e ativa o sino, porque o confronto final está chegando e vai ser devastador. 2 dias depois do laudo, Daniel entrou com contestação, pedindo novo perito, alegando que Dr. Valadares era tendencioso e influenciado pela mídia, por causa da minha entrevista. O juiz aceitou. Um novo perito seria nomeado. Mais espera, mais desgaste, mais guerra. Mas dessa vez eu estava pronta, porque eu não tinha mais nada a perder. E isso me tornava perigosa, muito perigosa. A contestação de Daniel foi aceita pelo juiz com base num argumento técnico. Possível influência midiática no primeiro perito, considerando a exposição pública da requerente. Em outras palavras, minha entrevista no jornal tinha sido usada contra mim. Augusto me explicou enquanto folheava a decisão judicial. Helena, o juiz não está dizendo que o primeiro laudo está errado. Está apenas dando a Daniel o direito de pedir uma segunda opinião. É protocolar. Acontece. E quanto tempo isso leva? Mais 6 a 8 semanas. Novo perito, nova perícia, novo laudo. 6 a 8 semanas. Quase 2 meses vivendo na incerteza. Peguei o copo de água que Isabela tinha me trazido. Bebi devagar, tentando organizar os pensamentos. O copo tremia na minha mão. Augusto, e se esse segundo perito for corrupto de verdade? Se Daniel conseguir comprar ele? A gente contesta de novo, pede um terceiro. Mas Helena... Ele me olhou sério. Isso pode levar 1 ano, ou mais. 1 ano. Levantei, fui até a janela do apartamento de Isabela. Lá embaixo, a vida continuava. Carros passando, pessoas andando, tudo normal. Enquanto minha vida estava congelada numa batalha judicial sem fim. E foi naquele momento que percebi. Se eu quisesse vencer, precisava de algo mais forte. Algo que não dependesse de laudos, de perícias, de juízes. Precisava de provas irrefutáveis. Naquela tarde, liguei para Sandra. Sandra, você disse que tem documentos. 5 casos de vítimas da Glória. Tenho. Mas Helena... Ela hesitou. Eles estão todos guardados num cofre, no banco. E para abrir, preciso de 2 testemunhas presentes. É procedimento do banco. E eu não tenho ninguém que confie em mim. Primeira dificuldade. Nada era simples. Eu e Isabela podemos ser suas testemunhas. Vocês fariam isso? Claro, quando? Marcamos para o dia seguinte. Banco Central, 10 da manhã. Cheguei com Isabela pontualmente. Sandra já estava lá, pálida, nervosa. Ela assinava papéis com mãos trêmulas enquanto o gerente verificava documentos. Preciso das 2 testemunhas também assinarem aqui, aqui e aqui, o gerente indicou. Assinamos. Depois de 20 minutos de burocracia, o cofre foi aberto. Sandra tirou uma pasta amarelada, velha, cheia de papéis. Saímos do banco. Fomos direto para um café próximo. Sandra abriu a pasta sobre a mesa. Contratos, procurações, escrituras. Tudo com assinaturas que pareciam idênticas, mas tinham pequenas variações. Falsificações, algumas bem feitas, outras nem tanto. Cada um desses documentos representa uma pessoa que Glória enganou, Sandra disse, a voz baixa. Essa eu aqui é a dona Marta. Perdeu um apartamento. Esse é o senhor Osvaldo. Perdeu uma chácara. Essa é a Neuza. Perdeu as economias de uma vida inteira. Isabela fotografava tudo com o celular. Cada página, cada assinatura, cada vítima. Sandra, você entrou em contato com essas pessoas? Perguntei. Tentei. 2 já faleceram. Uma se mudou para outro estado e não quer mais falar sobre isso. As outras 2, uma tem medo demais para testemunhar. A outra está internada com Alzheimer de verdade. Então, das 5 vítimas, nenhuma poderia testemunhar. Mas os documentos servem, Isabela disse. Podemos usar para mostrar padrão de conduta. Que Glória faz isso repetidamente. Preciso autenticar? Sandra perguntou. Não. São documentos originais. Mas vou precisar que você faça uma declaração por escrito, reconhecida em cartório, explicando como obteve esses papéis
E por que está apresentando agora? Mais burocracia, mais tempo, mais necessário. Enquanto organizávamos as provas, algo aconteceu que ninguém esperava. Júlia, a compradora da casa, tomou uma decisão e me ligou para contar. Era a noite quando meu celular tocou. Helena, aqui é a Júlia. Oi, Júlia. Ela respirou fundo antes de falar. Eu passei os últimos dias pensando sobre o que é certo, sobre o que eu devo fazer, e eu decidi. Decidiu o quê? Vou testemunhar a favor da verdade, do que Daniel tentou fazer comigo. Meu coração acelerou. Júlia, tem certeza? Você disse que tinha medo. Tenho, muito medo. Mas eu tenho 2 filhos pequenos. E eu não quero que eles cresçam achando que mentir, que aceitar suborno, que fazer o errado é normal. Então, eu vou fazer o certo, mesmo com medo. A voz dela tremia. Dava para sentir o conflito, a luta interna. Ela estava escolhendo princípios em vez de segurança. E isso custava. Júlia, obrigada de coração. Mas, Helena, eu preciso de proteção jurídica. Porque se eu testemunhar, Daniel vai vir atrás de mim e eu preciso saber que a lei vai me proteger. Vou falar com meu advogado, a gente vai garantir isso. Desliguei e imediatamente liguei para Augusto. Augusto, Júlia vai testemunhar sobre a tentativa de suborno de Daniel, mas ela quer proteção. Posso pedir medida protetiva e incluir ela como testemunha protegida no processo. Isso impede Daniel de se aproximar dela. Faz isso. Urgente. E com Júlia do nosso lado, finalmente tínhamos uma testemunha direta. Alguém que podia dizer, sob juramento, que Daniel tentou comprar seu silêncio. Nos dias seguintes, trabalhamos como nunca. Augusto preparando petições, Sandra autenticando declarações, Isabela organizando documentos. E eu? Eu anotava tudo. Cada passo, cada detalhe, cada nome. Não ia deixar nada passar. Uma semana depois, recebemos a notificação do novo perito, Dr. Campos, psiquiatra com 30 anos de experiência, nomeado pelo tribunal. Augusto pesquisou sobre ele, histórico limpo, sem denúncias, sem processos, respeitado. Parece idôneo, Augusto disse, mas mesmo assim não baixe a guarda. A perícia foi marcada para 10 dias depois. E dessa vez, eu me preparei diferente. Não só com perguntas e respostas, mas com documentos, com provas de que eu era organizada, lúcida, capaz. Separei extratos bancários que eu mesma controlava. Agendas antigas onde eu anotava compromissos, receitas médicas que eu administrava sozinha, correspondências que eu respondia. Tudo para mostrar. Eu não era incapaz. Era vítima. No dia da segunda perícia, cheguei ao consultório do Dr. Campos com uma pasta debaixo do braço. Ele me recebeu com um sorriso gentil. Dona Helena, por favor, sente-se. Sentei. Ele olhou para minha pasta. A senhora trouxe documentos? Trouxe, para provar que sou capaz. Posso ver? Abri a pasta. Mostrei tudo. Extratos, agendas, receitas. Ele analisava cada página com atenção. Dona Helena, a senhora mesma controla suas finanças? Sim, desde que meu marido morreu há 15 anos. E esse é seu controle pessoal? Mostrei a agenda. Anotações com minha letra, datas, compromissos, pagamentos, tudo organizado. É. Ele assentiu impressionado. E a senhora toma seus medicamentos sozinha? Sim, losartana. 50 miligramas todas as manhãs. Tenho alarme no celular para não esquecer. Mostrei o celular. O alarme configurado. 7h da manhã. Tomar remédio de pressão. Dr. Campos sorriu. Dona Helena, a senhora é mais organizada do que eu? As perguntas continuaram, mas dessa vez eu estava mais confiante, mais preparada, mais dona de mim. Ao final ele fechou a pasta. Dona Helena, vou ser honesto com a senhora. Eu não vejo nenhum sinal de incapacidade. Nenhum. A senhora é lúcida, articulada, organizada.
e claramente vítima de um golpe elaborado. Então meu laudo vai ser favorável? Sim, mas preciso avisar. Seu filho pode contestar de novo e pedir um terceiro perito. Isso pode se arrastar indefinidamente. Eu sei, mas eu não vou desistir. Ele me olhou com respeito. Eu sei que não vai. Saí daquele consultório mais forte, mais determinada. Mas o que eu não sabia era que enquanto eu lutava nos tribunais, Daniel estava preparando algo fora deles. Algo ilegal, algo desesperado, algo que quase funcionou. 2 dias depois do segundo laudo, que saiu favorável a mim, como o Dr. Campos prometeu, Isabela voltou para casa tarde da noite, assustada. Vó, alguém me seguiu. Como assim? Um carro, preto, vidros escuros. Me seguiu desde a faculdade até aqui. Só saiu quando entrei no prédio. Meu sangue gelou. Você anotou a placa? Tentei, mas estava escuro. Isabela, isso pode ser paranoia ou... Não é paranoia, vó. No semáforo, o carro parou do meu lado e o motorista me olhou diretamente, como um aviso. No dia seguinte aconteceu de novo. Dessa vez Isabela conseguiu a placa. Augusto investigou. O carro estava registrado em nome de uma locadora. Impossível rastrear quem alugou. Helena, alguém está tentando intimidar vocês? E se continuar, a gente registra boletim de ocorrência por ameaça e pede proteção policial. Augusto, você acha que é Daniel? Não tenho provas, mas a lógica aponta para ele. Ameaças, intimidação, perseguição. Até onde Daniel estava disposto a ir? Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas. Isabela dormiu no quarto comigo. Nenhuma de nós conseguiu dormir direito. E pela primeira vez, senti que talvez tivéssemos ido longe demais. Que talvez devêssemos ter aceitado algum acordo. Que talvez não valesse a pena. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Algo que mostrou que a luta valia sim. E que a justiça, mesmo devagar, estava chegando. Uma semana depois, Augusto me ligou, a voz animada. Helena, a polícia concluiu a investigação sobre Dr. Moreira. E encontraram provas, documentos falsos, carimbos adulterados, registros irregulares. Ele vai responder criminalmente e pode perder a licença da OAB. E Glória? Também vai responder, como mandante. A gravação de Sandra foi crucial. E com os documentos das outras vítimas ficou claro que é crime organizado. E Daniel? Augusto hesitou. Daniel também está no inquérito, como coautor. Ele pode ser indiciado. Indiciado. Meu filho, indiciado criminalmente. Quando sai a denúncia? Em algumas semanas, o promotor está montando o processo. E foi aí que percebi. A vitória estava chegando, lenta, dolorosa, incompleta, mas estava chegando. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem pesadelos, porque finalmente, depois de tanto lutar, eu vi a luz no fim do túnel, pequena, distante, mas real. E era o suficiente para continuar. No dia seguinte, fui até o depósito onde estavam guardadas minhas coisas. Abri algumas caixas. Olhei fotos antigas, Maurício e eu no dia do casamento, Daniel bebê, a casa que era minha, e chorei. Não de tristeza, de saudade. Saudade da vida que eu tinha, da inocência que perdi, da confiança que foi destruída. Mas então sequei as lágrimas, fechei as caixas e saí daquele depósito com a cabeça erguida, porque eu não era mais a mulher que foi expulsa da própria casa. Eu era a mulher que estava lutando para recuperá-la. E essa luta, essa me definia mais do que qualquer casa jamais poderia definir, porque no final não era sobre tijolos e paredes, era sobre dignidade. E a minha? Ninguém ia tirar de novo. 3 meses. 3 longos meses se passaram desde que o inquérito policial foi aberto contra Daniel, Glória e Dr. Moreira. 3 meses de espera, de ansiedade, de pequenos avanços e grandes frustrações.
A investigação não foi rápida como eu esperava. O delegado explicou. Dona Helena, fraude documental envolve perícia grafotécnica, análise de cartórios, cruzamento de dados bancários. Isso leva tempo, meses, às vezes anos. Mas finalmente, numa manhã fria de setembro, Augusto me ligou com a notícia que eu esperava. Helena, o Ministério Público ofereceu denúncia. Daniel, Glória e Moreira vão responder criminalmente. Estelionato qualificado, falsificação de documentos, formação de quadrilha. Sentei devagar. As pernas falharam. Quando começa o julgamento? Ainda vai demorar. Pode levar mais 6 meses, 1 ano. Mas, Helena, a denúncia já foi aceita. Eles vão responder. Oficialmente. Oficialmente. Criminalmente. Meu filho ia sentar no banco dos réus. Você já teve que comemorar algo que também parte seu coração? Naquele mesmo dia, a notícia vazou. Jornal local publicou. Trio acusado de golpe milionário contra idosa será julgado. Meu telefone não parou de tocar. Vizinhos, conhecidos, gente que há meses me olhava com dúvida, agora ligava para apoiar. Mas eu não queria apoio tardio. Queria que tivessem acreditado em mim desde o começo. 2 semanas depois da denúncia, aconteceu algo que eu não esperava. Júlia me ligou, a voz estranha. Helena, preciso conversar com você, pessoalmente. Marcamos num café. Quando cheguei, ela estava com o marido, Marcelo. Os dois pareciam cansados, envelhecidos. Sentei na frente deles. Júlia, o que aconteceu? Ela trocou olhares com o marido. Ele assentiu, dando permão para ela falar. Helena, a gente vai devolver a casa. Gelei. Como assim? A gente conversou muito. Eu, Marcelo, até com nossos filhos. E a gente decidiu, não queremos viver numa casa que foi roubada de alguém, mesmo tendo pago por ela. Não é certo. Mas vocês pagaram 350 mil. Se devolverem a casa, perdem tudo. Marcelo falou pela primeira vez. A gente sabe, mas a gente vai processar Glória, tentar recuperar o dinheiro. E se não conseguir, bom, a gente recomeça. Já recomeçamos antes. Olhei para aquele casal, gente simples, honesta, que estava escolhendo o certo mesmo que custasse tudo. Vocês têm certeza? Absoluta, Júlia disse. E mais, eu vou testemunhar, no julgamento, sobre a tentativa de suborno do Daniel, sobre tudo. Ela tinha decidido. Depois de semanas em conflito, conversas com a família, noites sem dormir, ela tinha escolhido. E eu percebi. Não estava mais sozinha. Tinha aliados de verdade. Mas enquanto eu ganhava aliados, Daniel perdia tudo. E o que ele fez quando percebeu isso me mostrou quão desesperado ele estava. 1 mês após a denúncia, Daniel tentou me contatar. Ligou 12 vezes num único dia. Eu não atendi. Então ele apareceu, no prédio de Isabela. O porteiro não deixou subir, mas ligou para avisar. Dona Helena, tem um homem aqui dizendo que é seu filho. Quer falar com a senhora? Desci. Isabela quis ir junto, mas pedi para ficar. Encontrei Daniel na calçada. Ele estava magro, barba por fazer, roupas amarrotadas. Não parecia o homem que me expulsou da casa meses atrás. Parecia um derrotado. Mãe! Não respondi. Apenas olhei. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim, sobre tudo isso, sobre o processo, sobre o que eu fiz. Você quer me pedir perdão? Ele abriu a boca. Fechou. Depois balançou a cabeça. Não, porque eu sei que você não vai me perdoar, mas eu queria explicar. Explicar o quê? Como você me enganou? Como me roubou? Como tentou me declarar louca? Eu não tinha escolha. A voz dele saiu alta, desesperada. Pessoas na rua olharam. Eu estava falido, mãe. Devia milhões. Glória ofereceu ajuda, mas em troca eu tinha que entregar você.
e você entregou. Eu não sabia que ia ser assim. Achei que fosse só emprestar a casa por um tempo, pagar minhas dívidas e devolver tudo. Mas Glória, ela tem garras. Quando você entra no esquema dela, não sai mais. Você podia ter me contado, podia ter pedido ajuda. E você ia me dar R$1 milhão? Não, mas também não ia deixar você me roubar. Ele baixou a cabeça. E pela primeira vez, vi lágrimas. Eu destruí tudo, né? Você, eu, Isabela, a família inteira. Sim, destruiu. E agora, o que vai acontecer? Olhei para ele, para aquele homem que um dia foi meu filho. Você vai ser julgado, provavelmente condenado, vai perder tudo e vai aprender que ações têm consequências. Mãe, eu posso ir preso, você entende? Preso de verdade. Entendo. E mesmo assim não vou desistir do processo. Ele me encarou, incredulidade e desespero misturados. Por quê? Porque você não me perdoa. Porque perdão não apaga crime, Daniel. E você precisa pagar pelo que fez, com a justiça, não comigo. Virei as costas e voltei para o prédio. Ele gritou atrás de mim. Você vai se arrepender. Quando eu estiver preso, você vai se arrepender. Não me virei. Apenas continuei andando. E não me arrependi. Porque naquele momento, eu tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. E ia viver com ela. Para sempre. 5 meses depois da denúncia, o julgamento foi marcado. Júri popular. 7 pessoas iam decidir o destino de Daniel, Glória e Moreira. Augusto me preparou. Helena, você vai ter que testemunhar, contar tudo, na frente dele, na frente de todo mundo. Você aguenta? Vou ter que aguentar. O dia do julgamento chegou numa segunda-feira chuvosa. Cheguei ao fórum com Isabela e Augusto. Havia jornalistas na porta. Câmeras, microfones. Dona Helena, como a senhora se sente? Não respondi. Apenas entrei. A sala do júri estava cheia. De um lado, eu, Isabela, Augusto, Sandra, Júlia. Do outro, Daniel, Glória, Moreira e seus advogados. Nossos olhares se cruzaram. Daniel desviou. Glória me encarou com ódio. Moreira olhava para o chão. O juiz entrou. O julgamento começou. Primeiro, o promotor apresentou as acusações. Documentos falsos, transferências irregulares, vítimas múltiplas, quadrilha organizada. Depois, as testemunhas. Sandra foi a primeira. Contou sua história. Chorou ao lembrar do marido. Mostrou os documentos. O júri ouvia em silêncio. Júlia foi a segunda. Falou sobre a tentativa de suborno, sobre o medo, sobre a decisão de fazer o certo. Alguns jurados anotavam, impressionados. Depois foi minha vez. Sentei na cadeira de testemunha. O promotor se aproximou. Dona Helena, a senhora pode nos contar o que aconteceu quando voltou da viagem? Respirei fundo e contei tudo. A chave que não entrou. A fechadura trocada. Daniel dizendo que a casa não era mais minha. A doação que eu nunca quis fazer. A venda rápida. O dinheiro sumido. Falei por quase 1 hora. Sem parar. Sem gaguejar. E quando terminei, alguns jurados tinham lágrimas nos olhos. O advogado de Daniel tentou me desestabilizar. Dona Helena, a senhora já foi diagnosticada com algum problema de memória? Não. Mas a senhora admite que foi enganada? Que assinou algo sem ler? Isso não indica certa confusão? Indica confiança. Confiança no meu filho, que foi usada contra mim. A senhora tem raiva dele? Tenho. E essa raiva não está influenciando sua versão dos fatos? Olhei para o advogado. Depois para o júri. Minha versão não é versão. São fatos, documentados, provados. E minha raiva é justa. Porque fui roubada, traída, expulsa da minha própria casa, por quem eu mais amava no mundo. Silêncio na sala. Sem mais perguntas, o advogado disse derrotado. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas, provas, debates, argumentos.
No final do terceiro dia, o júri se retirou para deliberar. Esperamos 2 horas. 2 horas que pareceram 2 dias. Quando voltaram, o juiz perguntou: Senhores jurados, qual o veredito? O porta-voz se levantou. Quanto ao réu Daniel Bittencourt, culpado por estelionato qualificado e falsificação de documento. Quanto à ré Glória Mendes, culpada por estelionato qualificado, falsificação e formação de quadrilha. Quanto ao réu Afonso Moreira, culpado por falsificação e exercício ilegal da profissão. Culpados, os 3. O juiz bateu o martelo. Sentença será proferida em 30 dias. Saí daquela sala sem saber o que sentir. Vitória, tristeza, alívio, tudo ao mesmo tempo. E então veio a sentença. E com ela, a realidade nua e crua do que significa vencer. 30 dias depois, voltamos ao fórum. O juiz leu a sentença. Daniel: 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Glória: 5 anos de reclusão em regime fechado. Moreira: 4 anos de reclusão, mais cassação da licença da OAB. Além da pena, eles teriam que devolver o dinheiro, R$350 mil, divididos entre os 3. Mas havia um problema. O dinheiro não existia mais. Tinha sido gasto, perdido, sumido. Augusto me explicou: Helena, eles vão ter que pagar, mas pode levar anos, talvez décadas, e você pode nunca ver todo o dinheiro de volta. Então eu tinha vencido no tribunal, mas perdido na prática. A casa? Júlia e Marcelo devolveram oficialmente, mas estava hipotecada pelo banco. Eles tinham feito empréstimo usando a casa como garantia. E agora, o banco queria executar a dívida. Levou mais 8 meses de batalha judicial para eu recuperar a casa. E quando finalmente consegui, a casa estava destruída, vandalizada de novo. Portas arrombadas, janelas quebradas, infiltrações por todo lado. Ia custar R$50 mil para reformar. 50 mil que eu não tinha, então vendi. Por 280 mil, menos da metade do que valia. Com o dinheiro, comprei um apartamento pequeno, 2 quartos. Simples, mas meu. Não era a casa onde criei Daniel, não era o lugar cheio de memórias com Maurício, mas era recomeço. E foi nesse recomeço que percebi: justiça não é sobre recuperar tudo, é sobre recuperar a si mesma. Daniel cumpriu 1 ano e meio de pena e foi solto. Bom comportamento. Pena reduzida. Ele tentou me contatar. Mandou cartas, ligou. Pediu para Isabela intermediar. Isabela foi visitá-lo uma vez. Voltou chorando. Ele disse que sente muito, que está diferente, que quer pedir seu perdão. E você acredita? Eu não sei, vó. Ele parecia sincero, mas também parecia sincero quando me disse que estava cuidando da sua casa. Exatamente. Não respondi às cartas, não atendi às ligações, não aceitei os pedidos de encontro, porque perdão não é obrigação, é escolha. E eu escolhi não perdoar, pelo menos não agora, talvez nunca. E tudo bem. Glória cumpriu 3 anos e também foi solta. Fugiu para o interior. Ninguém sabe onde está. Moreira perdeu a licença e trabalha como vendedor. Vida simples, anônima. Sandra conseguiu recuperar parte do dinheiro que Glória roubou. R$50 mil. Pouco, mas significativo. Ela comprou um pequeno comércio e está reconstruindo a vida. Júlia e Marcelo processaram Glória e conseguiram uma indenização de 120 mil. Menos do que perderam, mas o suficiente para dar entrada num apartamento novo. E eu? Vivo no meu apartamento pequeno. Isabela me visita toda semana. Tenho uma rotina simples: mercado, igreja, caminhadas no parque. Não tenho mais a casa dos sonhos. Não tenho mais o dinheiro que perdi. Não tenho mais o filho que achei que tinha. Mas tenho dignidade. Tenho paz. Tenho a certeza de que lutei. E no final, é isso que importa. Se você chegou até aqui, se acompanhou cada momento dessa luta, obrigada.
Obrigada por não me julgar, por entender que às vezes o certo dói e que perdoar não é obrigatório. Se você já passou por algo parecido, se já foi traída por quem amava, deixa aqui nos comentários. Você teria ido até o fim? Ou teria desistido no meio? Eu leio todos, todos mesmo, e se inscreve no canal. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Para que outras mulheres saibam, dá para lutar, dá para vencer. Mesmo que a vitória não seja perfeita. Hoje, 2 anos depois de tudo, acordei cedo. Fiz café, sentei na varanda do apartamento pequeno e olhei para o sol nascendo. Um novo dia, uma nova chance, uma nova vida. Diferente da que eu planejei, diferente da que eu sonhei, mas minha, completamente minha. E isso vale mais do que qualquer casa grande, mais do que qualquer dinheiro, porque no final, o que me definia não era onde eu morava, era quem eu era. E eu era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que perdeu tudo e mesmo assim continuou de pé. E se tem algo que aprendi nesses 2 anos, é que perder não é cair. É cair e não levantar. Eu caí. Muitas vezes. Mas sempre levantei. E vou continuar levantando quantas vezes for necessário. Por que desistir? Nunca foi opção. E nunca será.